Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio vamos conversar sobre a criminalização da posse de drogas para o consumo pessoal, com a participação de Saulo Matos, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, meu colega. Uma grande satisfação estar com você aqui hoje, Saulo. Após passados 5 anos, o julgamento do recurso extraordinário 635.659, que discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, foi retomado no ano passado, no ano de 2023. Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, sustentando que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas, viola os princípios da intimidade e da vida privada, sob o pressuposto de que o uso de drogas afetaria apenas o próprio usuário, e que não haveria o Estado, então, de intervir na vida privada do indivíduo usuário. Neste sentido, alega-se que o porte de drogas para uso próprio deveria ser retirado do rol de condutas criminalizadas, tendo em vista que a prática não atinge bem jurídico de terceiros. Mas este não é o único entendimento a respeito do consumo pessoal, porque existem os que ainda defendem que, mesmo se tratando de posse para consumo pessoal, a conduta deve permanecer como está criminalizada, apesar das diversas discussões a este respeito no mundo afora, e dos entendimentos que, neste aspecto, avançaram muito nos últimos tempos. Sustenta-se, contrariamente a essa evolução das ideias, que a descriminalização do consumo pessoal é uma questão de saúde pública, havendo necessidade de atuação do Estado em prol da prevenção e do bem-estar do cidadão, além de argumentos relativos ao combate do financiamento do tráfico de drogas, bem como do crime organizado, uma vez que este consumo estaria associado a tais temáticas e levariam à manutenção destes grupos criminosos e ainda da violência decorrente de suas disputas territoriais. Como deve, então, atuar o Ministério Público em meio a este cenário? Os rumos da política criminal e do combate ao tráfico de drogas, o estágio atual da legislação antidrogas, as divergências na sua aplicação, os parâmetros para distinguir posse para consumo ou para tráfico, a discussão sobre a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas e a atuação do Ministério Público no âmbito criminal em relação a tema tão importante serão debatidos neste episódio. Saulo, seja muito bem-vindo. Olá, doutora Sâmia. Um prazer em revê-la. Eu que fui da instituição do Ministério Público do Paraná há 13 anos. Eu começava a minha carreira como promotor de justiça, né, em Campo Mourão. Depois eu fui para Arapongas. E para mim é um momento não só de discussão técnica, de conversa técnica, dogmática, penal e política criminal, em algum momento até de perspectiva filosófica, mas é também um momento de reencontro afetivo, né? Eu devo ao Ministério Público do Paraná a convivência com colegas tão brilhantes, a minha formação profissional. Então, assim, hoje é um dia também, um momento de felicidade. Meu nome é Saulo Matos, sou promotor de justiça aqui da Bahia, estou atuando na capital, não estou atuando no momento na área criminal, mas durante muito tempo no interior eu desenvolvi atividades, né, no campo da acusação,
fazendo diversas audiências. Realizei uma pesquisa especificamente sobre o tema que envolve a diferenciação entre o tráfico de drogas e o porte para consumo, com destaque para a atuação do Ministério Público da Bahia. Foi uma pesquisa empírica, foi uma dissertação que resultou na minha dissertação de mestrado e, posteriormente, em um livro publicado pela editora Tirante Loblan, e dei seguimento a algumas reflexões, alguns artigos avulsos, e é um tema que é sempre revisitado, porque é uma questão que eu diria que ultrapassa, é atemporal essa discussão, eu diria, né? Ela fica no campo jurídico em determinado momento, mas ela continua. Então, fiz o mestrado também pela Espanha, discutindo a parte probatória, e agora estou com doutorado em andamento pela UNB. Então, muito prazer em estar com vocês, com os ouvintes, que vão dedicar uma parte de seu tempo, e estou à disposição para dialogar, doutora. Prazer todo nosso, esse reencontro, né, do filho temporário que depois foi embora e que a casa torna para contribuir com suas reflexões. Muito obrigada, Saulo. E foi bom você lembrar, né, desse teu período aqui do Ministério Público do Paraná. É uma pena, né, a gente ter perdido você para a Bahia, mas o Ministério Público não perdeu você, isso já é uma coisa ótima. Muito bom. Saulo, então, para a gente iniciar essa conversa, você poderia falar um pouco sobre como é tratada, do ponto de vista da legislação hoje no Brasil, a posse para fim de consumo e para comercialização? Ou seja, hoje se aplica pena ou que outras medidas em ambas as situações? Com a edição da Lei 11.343/2006, a perspectiva foi retirar a possibilidade de encarceramento do indivíduo que tivesse com uma pequena quantidade de droga a ser considerada como posse de droga ou porte de droga para consumo próprio. Com isso, houve uma modificação ali que a gente pode chamar do preceito secundário da norma penal. Deixou-se de prever, né, uma perspectiva de uma pena pensando para privação de liberdade, e começa a se trabalhar com a perspectiva de restrição de direitos. Então, uma das formas é escalonado a três possibilidades de sancionamento. Seria a advertência sobre o potencial lesivo dessa droga, a possibilidade de prestação de serviços à comunidade e a necessidade de comparecimento a um programa educativo. Isso falando assim, uma linha bem básica. Em relação ao artigo 33, que seria o tráfico de drogas propriamente dito, na sua versão clássica, a gente continua com sancionamento, que vai ser o sancionamento com reclusão de 5 a 15 anos. Mas qual é o toque que dá espaço à possibilidade de uma atuação arbitrária ou não do sistema de justiça criminal? É que 5 dos verbos que constituem a posse de droga para consumo próprio também estão presentes no artigo 33, que se refere ao tráfico de drogas. O artigo 33, ele é um artigo que ele vai prever 18 verbos. Ou seja, é muito difícil se escapar, uma vez com uma determinada quantidade de drogas, se escapar do enquadramento típico. Ou você irá para o porte para consumo próprio, ou você irá para o tráfico de drogas. Isso, inicialmente, existem outros tipos, financiamento de tráfico, mas no cotidiano são essas figuras que permanecem mais. Então, o ponto de tensão, que eu diria, do sistema penal e da lógica penal é diferenciar quando vai ser posse para consumo próprio e quando vai ser o tráfico propriamente dito. O fato que deu origem a esse recurso extraordinário, esse 635.659, que está em julgamento no STF desde 2015, foi suspenso no ano passado, em 2023, com pedido de vista do ministro André Mendonça. Isso é resultante de uma atuação da Defensoria Pública de São Paulo e diz respeito a um réu que portava 3 gramas de maconha na prisão e, pela posse da droga proibida, ele foi condenado a prestar serviço comunitário. A Defensoria
sustenta, então, que a lei fere o direito à liberdade, à privacidade, à autolesão, que asseguraria ao indivíduo a prática de atos que só prejudicam a si mesmo. E que tudo isso estaria salvaguardado pela Constituição Federal. Então, Saulo, explique para os que estão nos ouvindo um pouco mais do caso em si e também sobre o mencionado direito à autolesão e como têm sido os votos no STF até o momento, pois até este dia em que nós estamos gravando aqui hoje, há 5 votos a favor e 1 contra a tese defendida no recurso. Por favor, Saulo. Essa pergunta solicita uma parada estratégica para a gente dividir, né, as reflexões. Há um detalhe nesse caso que diz respeito a até uma questão de processo penal, que seria discutir a própria autoria delitiva relacionada a esse porte de drogas para consumo próprio. Porque essa droga, essa quantidade, que é uma quantidade pequena, 3 gramas, foi encontrada dentro de um marmitex, em uma cela e em cima da cama que seria do denunciado, que no caso aqui, do suposto autor do delito, que se chama Francisco Benedito de Souza. Ele não era o único a estar na cela. Então, há um indicativo, então existe uma linha tênue aí, uma linha não tão forte, que indica a possibilidade dessa droga ser atribuível a ele. Mas ela não foi encontrada na posse efetiva do indivíduo, ele não estava com a droga propriamente dita. Então, já entra nessa discussão, realmente, até mesmo no campo probatório relacionada à autoria delitiva. Esse é um ponto. O que nos chama a atenção nesse caso é que esse tipo de situação, e atuei no juizado especial criminal, vai resultar numa infração de menor potencial ofensivo. Em regra, a gente resolveria isso com uma transação penal. Certamente por alguma questão relacionada a antecedentes, ou por não aceitar a transação penal, certamente por antecedentes, o indivíduo já estava preso, ele foi denunciado. A questão é que, por que esse caso foi parar no STF? É o que a gente vai pensar, vai denominar como uma litigância estratégica desenvolvida pela Defensoria Pública de São Paulo, em que aproveita esse caso para amplificar, buscando uma repercussão geral pelo recurso extraordinário, para amplificar essa discussão e discutir e tratar efetivamente da constitucionalidade dessa norma. Será que essa norma que criminaliza o porte para consumo próprio é uma norma que está de acordo com uma lógica básica do direito penal, que se refere ao princípio da lesividade, e que essa lesividade tem que intervir na esfera alheia ou gerar um risco concreto de intervenção de lesão à esfera alheia de outra pessoa? Há uma substancialidade do ponto de vista de bem jurídico a ser protegido com a criminalização? Seria a melhor forma de proteger esse bem jurídico, que vai se colocar abstratamente como saúde pública? Então, essa litigância estratégica ela é importante para poder fazer com que um caso simples ele passe a ter uma abrangência nacional. Alguns escritórios estabelecem o nome até de clínica de direitos humanos ou até algumas instituições em que se busca discutir essa perspectiva mais de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, numa perspectiva também criminal. A outra dimensão também pode ser vista do ponto de vista de tutela coletiva. Mas a gente teria e teve como oportunidade, enquanto Ministério Público, de lançar também a nossa opinião dentro desse caso. Quando eu digo a gente, eu digo não eu, Saulo, eu digo a instituição Ministério Público. Em todos os momentos que o Ministério Público foi convocado a se manifestar nesse caso, ele se manifestou desde do primeiro grau, né, até as instâncias superiores, no sentido de que não deve haver uma absolvição desse indivíduo, considerando que essa norma seria uma norma que incrimina de forma desproporcional. Não é o caso de suscitar discussão de significância dessa posse de droga para consumo próprio. Então, ele sustenta a validade da norma e sustenta a necessidade de condenação, seja lá qual for o sancionamento. Mas a ideia de condenação ela é sustentada no percurso desse caso que começa
a autuação, ou seja, o recurso extraordinário entra no STF aí em 2011. Então, em 2011 para cá, nós temos aí mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, são 12 anos. E aí vamos ter os votos dos ministros. Votos dos ministros. Primeiro a gente vai ter, porque cada voto é um voto minudente, eu vou traçar apenas linhas gerais. A gente vai ter uma sinalização dos ministros e das ministras, porque na época também a ministra Rosa Weber antecipou seu voto e disse que era favorável à descriminalização, mas se começa a discutir, no caso, a inconstitucionalidade, ou seja, seria uma descriminalização por considerar que essa norma, ao criminalizar, viola a intimidade, o direito a você a exercer a sua vida, a sua liberdade de expressão, a sua existência, e vai se dizer, então, que seria para todas as drogas. Ou seja, essa descriminalização envolveria todas as drogas. Com o passar do tempo, passa a ter um afunilamento. Olha, não vamos aqui discutir a questão da cocaína, a questão do crack. Inclusive, recentemente, o ministro Gilmar Mendes readequou o seu voto. E passa a se ter, principalmente depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, um consenso relacionado a esses 5 votos, né? Da maior parte dos votos, que seria no sentido de que seria importante descriminalizar, ou seja, considerar que essa norma não é constitucional, é inconstitucional, seria uma norma desproporcional, por violar o direito à intimidade, mas apenas em relação à maconha, à cannabis sativa. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Chegou-se até a pensar, inicialmente, que poderia se pensar no quantitativo de que, para a posse de drogas para consumo pessoal, poderíamos ter aí até 40 gramas. Mas, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, há um redirecionamento. E qual é a perspectiva desse voto? Porque ele é um voto importante. Porque ele vai dar a diretriz da racionalidade da lei penal. Ele toma como base pesquisas feitas pela Associação de Jurimetria e vai estabelecer como parâmetro, dizer assim, olha, vai ser considerado como posse para consumo próprio aquele indivíduo que tiver entre 25 e 60 gramas de maconha, 6 plantas fêmeas, né, que tem um poder psicotrópico, vamos colocar assim, da cannabis sativa. Essa média é feita a partir de uma análise de mais de 1 milhão de casos de ocorrências nos casos na cidade de São Paulo. Então, do ponto de vista quantitativo, chega-se a essa presunção, que não é uma presunção absoluta, que é uma presunção que indica, mas coloca um relativismo. No voto diz, olha, se por acaso o contexto indicar que mesmo com essa droga, a droga se destinaria a terceiros, aí já não seria mais o caso de posse de drogas para consumo próprio. Bom, o ministro Cristiano Zanin, ele foi contra. Ele disse não cabe ao poder judiciário legislar nesse ponto, dizer sobre esse ponto, que estaria legislando, e a norma ela é formalmente constitucional, portanto, não há necessidade do poder judiciário descriminalizar, em breves linhas. E qual é o ponto? Vamos pensar na seguinte situação. A base do direito penal é que você só deve haver uma intervenção se tiver uma lesão efetiva ao bem jurídico de outra pessoa ou um risco, né, dessa lesão concreta. Então, toda vez que eu estiver na minha esfera de intimidade, eu posso até ter um outro tipo de preocupação, uma preocupação administrativa do campo da saúde pública, uma perspectiva até do ponto de vista civil, mas não seria suficiente para uma intervenção penal, porque não é essa a proposta baseada do direito penal. Por exemplo, então, você hoje, se você for dirigir bebendo e você for pego, você vai incidir numa figura criminosa, não a do artigo 28, mas também porque, ainda de forma presuntiva, ou seja, pela lei, você vai ter um estado em que você bebeu e você pode estar gerando um risco para uma outra pessoa, para um outro bem jurídico. Então, a incriminação, nesse caso, se daria também por essa via. Então, em linhas gerais, é isso que eu teria para colocar em relação a esse julgado, sem me estender muito. Obrigada, Saulo. Realmente, a gente tem que fazer muitas reflexões, até porque, vamos dizer, isso não é
algo original, né? Não é um pensamento original brasileiro. É resultante da forma como muitos países estão tratando essa questão da criminalização das drogas, com avanço, com a necessidade, inclusive, de avanço nas pesquisas científicas, né? Esclarecendo quais são os reais males que elas podem provocar e tudo mais, né? As pesquisas nesse campo, elas estão muito incipientes, né? Então, é importante, né, a gente discutir essa questão à luz da realidade, né? A realidade científica, etc. Ao ser publicada a Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006, acreditava-se que o fim da pena de prisão para usuários acarretaria uma redução de presos. Isso porque o nosso problema carcerário no país, né, os que estão nos ouvindo, se eventualmente acompanham isso, né, é de um contingente alarmante, muito grande, de crimes associados à lei antidrogas, né? Mas essa forma como ela tem sido aplicada fez um efeito contrário. Hoje nós temos mais de 180 mil presos por tráfico, 25% da população carcerária, portanto. E um estudo recente do IPEA concluiu que dos processos julgados na primeira instância de todo o país, no primeiro semestre de 2019, 58,7% dos réus acusados por tráfico de maconha portavam até 150 gramas. E apenas 11,1% levavam mais de 2 quilos da droga. No segundo grau, a ministra do STJ, Daniela Teixeira, disse que 1/3 dos processos do STJ são referentes a tráfico de drogas, na grande maioria sobre posse de pequena quantidade. Qual é a importância da decisão do Supremo, em especial quanto ao parâmetro para decidir o que é consumo e o que é tráfico, em relação à política de controle de drogas e na aplicação do direito penal no Brasil, Sal? Eu diria que poderíamos ter um número ainda maior de casos, né, de estatística relacionada a prisões, a processos de tráfico de drogas, se não tivesse tido o artigo 28. A questão é que existe uma porta de entrada no sistema, que é a polícia. E a polícia, ela vai ter, já começa com o início da discricionariedade de você poder tipificar, de você poder rotular. E o Ministério Público, ele tem um papel fundamental nisso para dizer, olha, aqui não pode ser tráfico, aqui eu tenho que desclassificar, aqui uma postura mais, vamos dizer assim, arrojada, né? Até que seria caso de insignificância, que já foi decidido uma vez pelo ministro Gilmar Mendes, há 3 anos. Mas o fato é, se não tivermos parâmetros mais sólidos para definir o que pode inicialmente ser considerado como tráfico ou como porte para consumo, tudo aquilo que antes poderia ser considerado porte para consumo entra para o tráfico de drogas, porque muitas vezes nós não teremos, a partir do que foi dado pela investigação, um controle qualitativo desse produto investigativo, sendo mais direto. As conclusões da autoridade policial dizendo que um caso de 5 gramas é tráfico de drogas, por vezes é denunciada pelo Ministério Público, gera uma prisão preventiva e é sentenciado pelo Poder Judiciário sem olhar um outro contexto que está ali naqueles autos, sem ter muitas vezes uma robustez. Então, se não tivermos o mínimo de parão objetivo, e nesse caso é um avanço sim, é um avanço, essa decisão ela é um avanço, porque se tivermos aí, então,
temos aí 25 gramas, 5 gramas, no caso de 3 gramas, ele seria considerado porte para consumo. Então, nesse caso, ele não seria por tráfico de drogas. O Ministério Público, a polícia, teria um ônus argumentativo e um ônus probatório muito maior para justificar o afastamento dessa presunção de usuário. As drogas, elas não vão deixar de ser consumidas, sejam quais forem. Elas não vão deixar. Isso remonta a uma perspectiva até que eu diria fundacional da humanidade, mas é uma outra discussão, é um outro papo. Então, como vai haver sempre o fluxo, né, as drogas vão acontecer, o consumo vai acontecer, maconha, droga sintética, seja lá o que for, a gente tem que ter esses parâmetros para evitar injustiças, numa palavra mais suave, discricionariedade, e numa crítica mais forte, arbitrariedade. Na minha pesquisa, doutora Sâmia, eu analisei autos de processo. Foram 470 processos. Em muitos casos, eu vi uma mesma quantidade de droga, de 5 a 20 gramas, uma com 5, outra com 20, e até caso de 1 grama, ter sido denunciado. Veja, será que o contexto que estava posto ali realmente indicava tráfico de drogas? Será que valeria pelo sistema, a roda do sistema ser movimentada nesse sentido? Mas isso pode ser uma especulação dogmática, doutrinária. A pergunta é, qual critério de racionalidade teríamos, então, para saber? A gente tem que ter algum critério mínimo. Então, a ausência desse critério permite deliberações conflitantes e decisões conflitantes. Que um mesmo caso, uma mesma tipologia de caso, uma hora seja enquadrada como posse para consumo, em outro momento seja considerada como tráfico de drogas. A ideia de guerra às drogas, eu acho que a perspectiva nunca vai ser de eliminação, seja qual for a mudança legislativa que a gente tenha que ter. Você não vai eliminar o consumo ou, eventualmente, a carga de ilicitude que envolve todo o processo de drogas. Você não vai eliminar, mas você vai reduzir danos. E um dos primeiros danos que você pode reduzir é o tipo de violência que se caracteriza, e as pesquisas mostram isso, decorrente de violência policial, nesses casos de porte de droga para consumo e de tráfico de pequena monta, que poderia muitas vezes ser catalogado como tráfico privilegiado e não é catalogado como tráfico privilegiado. E sendo tráfico, ele já entra no caráter por si só de caráter de hediondez. Então você já vai ter um regime, um olhar diferenciado do sistema penal. Então a perspectiva para mim vai ser sempre de redução de danos, tanto de danos na perspectiva de saúde pública, ou seja, quando você quer descriminalizar, você não vai querer deixar o sujeito, né? E aí você tem categorias de usuários, o usuário ocasional, o usuário quanto mais, o usuário que realmente entra numa questão de saúde mental, de doença, e aí você vai ter que também o Estado, ele entra com a outra mão, né? O Estado, as instituições, as organizações civis entram com outras mãos, que são no sentido de ofertar um cuidado, uma possibilidade de entendimento do que é esse processo, do consumo consciente ao não consumo, seja o que for. Então, não se trata de deixar as pessoas abandonadas, não é esse o nosso processo, até porque, diante de um histórico de subdesenvolvimento, diante de uma seletividade racial que corta toda a nossa sociedade, principalmente a justiça penal, e isso foi destacado no voto do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem que estar sempre atento aos nossos processos sociais. Então, eu acho que é muito bem-vinda. Não resolve, porque é um problema estrutural mesmo e histórico, mas eu acho que ameniza a situação, né? Reduz os danos penais e os danos processuais penais. Nós temos que falar sobre isso, falar sobre a perspectiva da redução de danos e sobre algumas perspectivas, né, que existem de pesquisadores. Tem uma pesquisadora brasileira, nós já fizemos um podcast com ela, que fala da perspectiva da guerra às drogas, num outro contexto, né, analisando os números efetivamente muito impactantes, né, que é a Julieta Lenggruber, já foi aqui entrevistada nesse podcast. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, baseado principalmente
em um estudo feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, apontou que jovens negros e analfabetos são considerados traficantes com maior frequência, mesmo quando flagrados com quantidade de droga inferior à apreendida com pessoas acima de 30 anos, brancas e com ensino superior. Pessoas analfabetas, por exemplo, são consideradas traficantes quando presas com uma média de 32 gramas de maconha, enquanto a média para pessoas com ensino superior é de 49 gramas. O ministro Alexandre também destacou que a falta de parâmetros mais claros para diferenciar usuários de traficantes levou a uma discricionariedade, exagerada, das autoridades policiais, do próprio Ministério Público e do Judiciário. Como a subjetividade do julgador e do acusador tem pesado em relação a essa discricionariedade? Você já falou um pouco, né? Mas a gente precisa aprofundar questões relacionadas ao Ministério Público. Como é que ele tem desempenhado suas funções a partir de situações peculiares e nessa situação toda que envolve a chamada guerra às drogas, porque quando a gente analisa essa questão da guerra às drogas, a gente sabe que essa potestade do Estado, o poder do Estado, né, o sistema, ele pesa mais sobre algumas categorias de pessoas, né? E é esta a preocupação que se revela nessa questão da discricionariedade, eu penso. Gostaria de ouvir um pouco você a respeito disso, Saulo. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes, ele é importante porque ele vincula, ele destaca a desigualdade racial de forma muito nítida da atuação existente no Brasil e como isso reverbera, né, faz com que as instituições também atuem de forma desigual, direcionada, racialmente direcionada. Até uma discussão no STF sobre a discussão do perfilamento racial quanto às abordagens policiais. Então, eu acho que isso para mim é um avanço, porque não se trata aí de uma opinião ou de um pensamento sociológico. Não é dessa ordem de categoria apenas. É de uma categoria metrificada, ou seja, da análise de ocorrências, identifiquei que o sistema tem atuado de forma racista na criminalização de pessoas negras quando se compara uma mesma aporte de droga entre uma pessoa preta e uma pessoa branca. Até pesquisas que mostram os noticiários, né? Como a linguagem é tratada na mídia, nas redes sociais, quando se trata de uma pessoa envolvida com droga, que é negra, e a outra que é uma pessoa não negra. Então, eu considero isso também um avanço. O que é que eu penso depois que eu comecei a associar essa perspectiva teórica com a prática, né? Ou seja, um pesquisador, um pensador que vai se formando a partir de provocações do seu cotidiano. Ao mesmo tempo que o Ministério Público ele tem um dever de agir, um dever processual, de propor, isso tem os seus questionamentos da ordem doutrinária, mas ele pauta com a sua prática processual penal a política criminal do país, na medida do exercício dessa ação penal. Os tipos penais da Lei 11.343/2005 são tipos penais abertos, que não dão critérios seguros para que a gente possa diferenciar. Então, cabe não uma discussão apenas individual, e eu acho que este podcast ele já cumpre um grande propósito nesse sentido, que é abrir a discussão institucionalmente e dizer os setores criminais, naquilo que queremos combater, e uma parte sim deve ser combatida, há um tráfico forte também, né? Há uma parte pesada, tráfico, ele existe, e não é brincadeira, envolve muitas vidas. De que forma queremos atuar? De que parâmetros queremos atuar? Mas o Ministério Público vai estar legislando? Não. Através de normativas internas, a partir de discussões internas, de recomendações, de deliberações internas, pensando no seu agir procedimental. Pensamos que, da análise
solicitando pesquisas, então, ou seja, não apenas por opinião, mas com uma base mais sólida para entender, para dar concretude a essa decisão forte, que é uma decisão de propositura de uma demanda criminal, que é uma decisão muito forte. Eu nunca tive a possibilidade de ser réu de um processo, nem civil nem criminal, mas imagino quando ouço as pessoas, e quando às vezes as pessoas do círculo social, eu tive isso, tive aquilo, uma situação X, Y, a sofreguidão que isso causa. Então, eu entendo que o Ministério Público, não só nas suas pautas, né, numa perspectiva de gerenciamento que hoje é muito forte, de deliberativa, de pensar esse agente institucional, de planejamento estratégico, né, o que queremos, como vamos conciliar direitos humanos e persecução penal, qual o equilíbrio disso? Me lembro, doutora Sânia, quando eu fiz uma capacitação vivencial no Ministério Público chileno, quando estive lá para fazer um curso, eles divulgam qual o seu programa, eles discutem qual o seu programa de deliberação de atuação criminal, o seu programa estratégico, mas não apenas dizendo, olha, não, narcotráfico, vamos atuar no narcotráfico, né? Mas começa a apresentar os dados regionais. Então, isso é importante, né? Eu tenho que entender como é a situação do tráfico em Salvador, quais são os bairros, né? E aí a gente já começa a ter nos Ministérios Públicos algumas soluções tecnológicas que começam a mostrar os bairros em que acontecem o tráfico de drogas. Mas a gente precisa, tal qual fez o IPEA, discutir qual é o perfil desse tráfico de drogas e qual é o perfil de tráfico de drogas em que nós estamos dedicando a nossa ação, porque talvez a gente teria que redirecionar a nossa ação para um outro perfil de tráfico de drogas. Então, me parece que discutir a racionalidade do enquadramento típico é, em outra medida, em outra perspectiva, discutir a racionalidade das nossas atuações. Promotor, defensor, juiz. Então, a gente tem que fazer isso, né? E ter um padrão mínimo. Isso não quer dizer caráter absoluto, mas um padrão mínimo, e se isso se afasta, que a gente tenha um ônus, né? Uma perspectiva de mostrar que realmente o tráfico está acontecendo ali. Mas que eu entendi bem seu ponto de vista e concordo. Você quis dizer, depois você pode até me corrigir, né? Que nós reagimos, na verdade, e nós não planificamos muito a nossa atuação na área criminal. Como nós reagimos, a gente quer ter uma reação forte e que de repente, é uma atuação que ela é perpassada mesmo por fatores que são discriminatórios, inclusive, né? Todos nós podemos ter resquícios, né, de alguma discricionariedade que penda, né, para a discriminação, que penda para fatores que são estereotipantes do indivíduo. A gente quer reagir, a gente quer, vamos dizer assim, neutralizar o crime, a gente quer neutralizar, como você disse, né, o tráfico, o grande tráfico, a gente quer neutralizar as organizações criminosas, e a gente começa a reagir sem fazer o nosso planejamento e com isso, direcionar a nossa carga de atuação que é forte, que é poderosa mesmo, né, para os canais corretos, para os locais corretos. Eu penso que eu concordo com você, que nós temos que planejar melhor a nossa atuação na área criminal, porque senão a gente sai com essa necessidade de mostrar que o Ministério Público está presente, está atuando, né? E é muito difícil mesmo criar esses critérios que não sejam critérios que acabem produzindo injustiça e desigualdade, né? E que normalmente recaem sobre parcelas da população que são sempre os mesmos. Enfim, muito obrigada, eu acho que essa é uma discussão importante, a gente tem que avançar nisso daí mesmo. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e a Associação Paulista do Ministério Público compartilharam uma nota técnica expressando preocupação com o aumento da violência derivada do tráfico,
a partir de uma possível descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Por sua vez, o Senado Federal deu entrada a uma PEC com a pretensão de criminalizar a posse de qualquer quantidade de drogas, seja para consumo ou tráfico. Sem discutir o efeito das drogas sobre a saúde e até o desenvolvimento, vamos dizer, das pessoas, dos jovens, principalmente jovens e adolescentes, que faz parte mais de uma questão relacionada à área médica, é preciso reconhecer que a política adotada para fins de controle das drogas proibidas, ela tem sido ineficiente. Não é o aumento da criminalização, não é o aumento da punição, né? Isso não ameniza os principais problemas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com a questão das evidências. Você bem falou, quando nós temos que planejar, nós temos que fazer um estudo das evidências, né? Nós temos aqui no Paraná um observatório de evidências, que está em início de funcionamento. Então, assim, é estudar o problema e a penetração dele no Estado para criar as formas de reação. Você pesquisou um pouco sobre tudo isso e tem um lugar de fala de membro do Ministério Público, mas também um lugar de fala de integrante de uma população que é atingida, né, sob o aspecto racial, né? Que saídas seriam mais adequadas e possíveis, Saulo? Inclusive pensando na atuação jurídica e do Ministério Público. Existe aqui em Salvador uma organização chamada Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Isso para mostrar o quanto a capacidade com pesquisas e também com observações do cotidiano, dos casos judiciais, de como a capacidade de autoritarismo do sistema penal no que se refere a pessoas negras. Porque a questão não está associada apenas à violência institucionalizada, utilizando assim, um vocabulário mais crítico, dogmático, que é o direito penal, mas nas outras violências, ou seja, não é só o ato de você prender, né? Não é só a questão da prisão desproporcional por um porte de drogas, é porque na prisão do porte de drogas, por exemplo, de uma pessoa negra, preta ou parda, você já vai ter aí uma abordagem humilhante, seguida, uma abordagem policial humilhante, seguida de agressões físicas, verbais, raciais. Você vai ter invasão de uma comunidade negra, invasão de casas de pessoas negras com armas ostensivas, cujo resultado vai ser uma apreensão pequena. Então, eu respeito mesmo o posicionamento de quem quer defender a criminalização a todo custo, mas eu tenho que pensar em 380 anos de escravização de pessoas negras, inicialmente começando com a população indígena, um genocídio de pessoas indígenas. Eu tenho que pensar que eu estou num país que eufemisticamente quer se dizer que está em desenvolvimento, mas é um país subdesenvolvido. Eu tenho um país que ele é estratificado, não do ponto de vista de categoria social, mas sim de categorias raciais. 80% do poder judiciário é formado por pessoas brancas, que se autodeclararam brancas, que são do gênero masculino, entre outras dimensões aqui que eu poderia colocar, mas eu não vejo como necessário. Então, a gente tem que começar um processo de reconhecimento da nossa identidade institucional social. Isso me surgiu aqui agora. É o momento em que a instituição interage com a sociedade e a sociedade interage com a instituição, dando a devolução da sua imagem. É muito comum as pesquisas de confiabilidade relacionadas ao Ministério Público, Poder Judiciário. O que é que o cidadão pensa do Ministério Público? Qual a instituição que você mais confia? Então, a gente tem que começar a reconhecer que o Estado erra. Porque se o Estado não assume que erra, a gente está dentro de uma perspectiva absolutista, numa linha bem assim dura.
Se nós não temos, doutora Sâmia, um inventário de erros judiciários, não temos, nós não temos. Temos uma coisa ali, uma divulgação, nós não temos uma comissão, uma organização para entender. E os erros judiciários costumam acontecer em casos de tráfico de drogas, com prisões ilegais, com sentenças desprovidas de prova satisfatória. Então, se a gente, primeiro, não reconhece que temos a potencialidade de errar nisso, e quando eu digo reconhecer, não como pesquisador, mas institucionalmente, no que é que estamos, a gente não consegue fazer, do ponto de vista epistemológico, um novo saber institucional para modificar o rumo, né? E reconhecer que, como a senhora bem disse aqui, que essa disparidade racial, Saulo querendo ou não, eu digo disparidade racial e essa questão discriminatória racial, porque ela é fundacional. O país, o Brasil surge a partir disso. O Brasil surge a partir da exploração de pessoas negras tidas como objeto. E isso está no inconsciente coletivo de uma forma muito forte. Querendo ou não, esses marcadores irão intervir. Então, a gente tem que colocar isso do ponto de vista institucional, tem que debater isso e tem que gerar pesquisas para que possam provocar esse constrangimento no pensamento institucional das instituições, não só do Ministério Público. Porque, inclusive, a pesquisa relacionada à Defensoria Pública foi feita no panorama nacional, em 2023, foi atualizado no final de 2023, mostra que a maior parte dos defensores e defensoras públicas do país é também branca, não só branca, a questão não é só questão de cor. Branca, agregue-se a isso aí, que você vai ter até um contingente um pouco maior no âmbito feminino, no gênero feminino, mas um pouco maior, mas dotadas de uma perspectiva de classe econômica alta, a origem, né? A origem dessas pessoas, né? Então, você acaba tendo uma visão de túnel, você não consegue considerar outras perspectivas que vêm da margem social, e isso interfere na aplicação da justiça. Então, o direito ele é muito forte, né? A linguagem jurídica é muito forte. O que é uma sentença? É uma grande decisão. O que é uma sentença transitada em julgado? Meu Deus! Né? Uma sentença transitada em julgado, para você rever isso, você não vai rever praticamente no âmbito criminal. Né? Não tem revisão criminal que dê conta disso, até porque os fundamentos são exíguos, né? As possibilidades são pequenas, previstas na legislação. Então, a gente tem um poder de constituição e de intervenção na vida das pessoas, que é um poder muito forte, não é qualquer poder. Formular uma denúncia criminal não é qualquer poder, é muito poder dirigido a um órgão de execução chamado Promotoria de Justiça, né? Falando aqui do Ministério Público. E essa mão, ela não pode ser invisível. Essa mão, ela tem uma cara, ela tem um rosto e vai tocar também uma cara e um rosto de uma outra pessoa. Na minha dissertação, eu perguntei de cara com o Ministério Público, tráfico ou porte de drogas, ou seja, frente a frente com o Ministério Público. Qual a sua cara? Qual a cara que você enfrenta? Então, eu entendo que os observatórios sociais, a discussão interna institucional, o inventário institucional de erros ou de equívocos, vamos colocar numa linguagem mais suave, no sentido de equívocos, no sentido de que, olha, isso aqui, equívocos interpretativos quanto à aplicação da lei, né? Poxa, quais foram os casos emblemáticos que, se o Ministério Público da Bahia, se o Ministério Público do Paraná, do Rio Grande do Sul pudesse atuaria de uma forma diferente, pensando mais na perspectiva de direitos humanos, porque o contexto mudou. Por que essa perspectiva tem sido forte hoje? Porque a pressão social, a sociedade organizada, tem feito isso, as comunidades, né, as redes sociais. Né? O que aconteceu na pandemia foi um movimento de rede social em que o racismo passou a ser discutido ali nas redes sociais, não assim, de uma forma popularizada. Né? Então, eu acho que o poder ele só vai poder atuar racionalmente a partir de controles. Não teremos um controle vertical relacionado ao Ministério Público, mas a gente pode ter um controle mais horizontalizado a partir dessas perspectivas que eu estou colocando do sistema de justiça. O que não pode é um juiz hoje decidir prisão preventiva por 10 gramas de maconha e no outro entender que é uma medida cautelar pelas mesmas 10 gramas de maconha em contexto muito parecido. Isso não pode acontecer.
Isso perde confiabilidade, perde segurança jurídica, perde confiabilidade nas instituições e afeta vidas. Hoje nós temos algumas instituições que querem discutir esses erros judiciários. O Innocence Project Brasil, de alguns casos, discutindo muito mais a parte probatória, enfim. Mas a sua perspectiva, então, não é de Ministério Público. Eu disse, o Ministério Público que eu entendo e que eu tento praticar e vou cometer erros também, enquanto humano que sou institucionalizado, é um Ministério Público com referencial na Constituição mesmo, né? Um Ministério Público pensado para pessoas. Essa legitimidade ministerial ela não pode ser só constitucional, ela não pode ser só do âmbito da legalidade. Doutora Sâmia, eu atendia muita gente no interior e eu atendo hoje. E quando as pessoas veem um promotor de justiça negro com cabelos dreadlocks, ou se não tivesse cabelos dreadlocks, mas apenas negro, elas já se sentem acolhidas, principalmente as de cor negra, porque elas entendem como possibilidade um acolhimento diferenciado. É ruim você procurar a instituição todo o tempo e você olhar e não se ver, né? Tem uma música aqui que diz assim, de um reggae baiano, de uma banda chamada Adão Negro, que diz assim, quando eu me olho na TV eu não me vejo. Então a gente tem que somos uma instituição forte, somos uma instituição financeiramente forte, temos uma agenda político-institucional forte, e a gente tem um poder de conformação político-criminal muito forte no âmbito. Então, eu de forma assim, eu fiz muito mais uma digressão, porque tocou num ponto que para mim é muito, muito sensível e que eu abraço muito isso. A gente tem que voltar para a vocação ministerial, né? Eu já tenho 14 anos no Ministério Público. Não é muita coisa, mas é alguma coisa, é um tempo. E eu vejo que, pelo menos aqui, algumas gerações que têm chegado têm se preocupado muito com uma pauta financeira, né? Uma pauta financeira. E a gente tem que retomar o debate dos grandes temas que sustentam a dignidade do Ministério Público. Saulo, perfeito. E tem, assim, vários aspectos importantíssimos aí nessa tua resposta, né? Para reflexões muito profundas sobre a atuação ministerial, mas tem um aspecto também que hoje, embora o Ministério Público ele seja o dono da ação penal, né? O exclusivo dono da ação penal, ele não atua só na área criminal. Ele tem funções na área dos direitos humanos. E também nós temos áreas hoje aqui no Paraná, na Bahia, e aqui nós temos núcleos que tratam da questão racial. Então, o que está precisando, talvez? Está precisando haver uma maior conexão, uma interconexão, né? Nós temos que tratar desses temas de forma intersetorial, interdisciplinar, né? Por quê? Porque se a gente for ficar trabalhando a área criminal, como se nós só tivéssemos que nos ocupar da área criminal, o que não é verdade, porque as instituições elas já têm essas atuações especializadas que precisam se conversar, né? Então, ninguém está pedindo muito, ninguém está pedindo que as funções sejam desempenhadas com essa visão transdisciplinar, interdisciplinar, intersetorial, né? Porque a área que trata dos direitos humanos pensa exatamente tudo isso que você falou aqui. Só que, na verdade, há uma certa dificuldade, ou vamos dizer assim, nós estamos muito incipientes na interconexão da atuação e da visão dessas áreas, né? Acho que esse podcast ele avança para questões muito importantes, né? Que nós temos que fazer, que aprofundar reflexões, sim, no Ministério Público, com certeza, né? Concordo com você, em gênero, número e grau. Quero, então, agradecer ao Saulo Matos, promotor de Justiça, que já foi do Ministério Público do Paraná, hoje do Ministério Público da Bahia, né?
um pesquisador com inegáveis, né, qualidades, né, para um promotor de justiça que tem que ser o promotor de justiça do século XXI. Com toda essa visão, essa amplitude que o Saulo tratou aqui hoje, inclusive necessidade da gente aprofundar algumas reflexões, né, que o Ministério Público está devendo isso para a população. Você falou muito bem nessa questão da necessidade de qualquer pessoa que procura uma promotoria de justiça, ela se identificar ali. Não só quando tem um promotor negro sentado na cadeira, mas dela se projetar na figura daquele que a atende, daquela que a atende. Eu agradeço você pela participação nesse episódio, e agora você tem aí uns minutinhos para você se despedir, complementar o que mais você queira deixar para os nossos ouvintes, Saulo. Eu que agradeço, doutora Sâmia, pelo convite. É um convite que me traz muita felicidade. Eu realmente sou muito grato ao Ministério Público do Paraná. Eu não vou mencionar nomes, porque foram muitas pessoas importantes, né? Mas tem um nome de um promotor, e por esses dias eu estava fazendo uma reflexão, essas coisas, né? A gente passa, tem 2 filhas, casa, barba branca, vai ficando calvo, aí a gente começa a ter outros tipos de reflexões assim, mas se de fato eu for considerado um bom promotor, não é só um esforço, é porque eu tive também a sorte de atuar ao lado de grandes promotores e de grandes promotoras também. Hoje eu atuo ao lado de uma grande promotora, ela me ensina muito aqui no âmbito do consumidor. Então eu troco muita ideia, leio muitas peças dela, aprendo bastante. E teve um promotor, e isso fala muito sobre o humano no Ministério Público, que se chama Denis Pestana. Ele foi, ele teve uma doença, faleceu, né? Todos do Ministério Público do Paraná sabem, e para mim ele foi uma grande referência de forma de atuação no Ministério Público. Então eu me lembro que quando ele falaram assim, não, você tem que conhecer o Denis é um baixinho assim e tal, ele é meio assim, meio rigoroso. E aí certa feita eu estava, como eu morava aí no Paraná e estava sozinho, eu digo, vou ficar aqui na promotoria, saí muito tarde da promotoria. Então tava aí, veio lá um rapaz baixinho, bateu, eu digo, pois não. Digo, doutor, já acabou o expediente aqui. Então, eu estava pensando que era um advogado. Não pela figura, não é nada em relação ao advogado, não. O artigo 6º do Estatuto da Ordem diz que não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado. Mas estava fora do expediente, não era interessante fazer um atendimento ali. Já era 8 horas da noite. Ele, não, eu sou o Denis Pestana. Quando eu olhei, ele com a simpatia, ele sentou e conversamos. Dali em diante, ele saía tarde da promotoria, ele tinha uma força de trabalho que superava qualquer pessoa que tivesse na sua plena saúde. Ele vi Denis trabalhar de cadeira de rodas, despachar processos. E vi Denis me receber por 2 vezes. Na minha despedida, na verdade, na minha despedida do Paraná, quando eu estava em Arapongas, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, ele foi lá, não, rapaz, eu digo, mas Denis, como é que você está aqui, rapaz? Ele foi eu andando devagar, me deu os livros, fez uma dedicatória, esse é o Ministério Público que nós queremos, e tal, e tal, e tal. E aquilo ali me marcou muito. E depois eu voltei já no Ministério Público da Bahia, eu voltei disso, não, meu amigo, eu tenho que me despedir dele. Já sabia que ele já estava no caminho de fazer a passagem dele, e voltei. Ele foi na cadeira de rodas, a gente tirou ele, fomos, jantamos, almoçamos. A esposa dele à época até falou assim, mas Denis, você vai tomar uma champanhe e tal? Ele disse, não, vou tomar aqui um pouquinho porque estou com meu amigo. Então, eu acho que isso para mim é muito significativo, sabe, doutora Samia? É a possibilidade de construir laços duradouros, laços que vinculam o nosso pensamento, o nosso coração, né? Eu entendo o momento em que tem que ser flexível, tem que saber negociar, dentro do Ministério Público de perspectiva consensual, mas tem um momento que a gente tem que saber agir e não pode perder o tempo de agir. E a gente aprende isso, não aprende de forma sozinha. Como se diz por aí, não se chega a lugar nenhum de forma sozinha. Então eu queria dedicar esse podcast ao meu amigo imortal, Denis Pestana, tá? Procurem saber da história desse gigante que atuou na infância e da juventude, atuou na improbidade, duro da queda, jogava duro, e aprendi muito com ele. Então, acho que eu dedico sorte a todos e a todas. Podem divergir da minha opinião. Eu acho que o ambiente
a acadêmica é para isso, você discutir, conversar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi mais profundo do ponto de vista pessoal do que eu pensava. Do ponto de vista profissional, eu sabia, porque a senhora é uma referência, sempre foi, do Ministério Público. Então, um abraço a todos e todas aí. E diga que Saulo passou rapidamente por Curitiba hoje, né, pelo Paraná, mas via podcast. Via podcast. E vai ficar marcado aqui. Foi lembrado Denis Pestana como essa pessoa maravilhosa, um ser humano grandioso, além de ser, né, comprometido com as funções, né? Ele não era só, como você lembrou muito bem, né? Não era só aquele ser humano maravilhoso que deixou muitas lições para muitas pessoas. Eu tive a honra de participar uma vez, representando até a administração superior, de uma homenagem que foi feita para ele, também já quando ele estava próximo do fim, né? Mas, assim, de conhecer essa pessoa, de conviver com ele, de ter essa oportunidade de falar sobre ele nesse podcast, é uma coisa maravilhosa mesmo. Por quê? Porque a gente tem que se espelhar nesses exemplos. Isso é exemplo de uma atuação de uma pessoa grande mesmo, né? Ele não era tão alto, mas era uma pessoa grande, né? De uma dimensão humana muito importante, né? E é assim que se forja, efetivamente, o bom promotor de justiça, né? A boa promotora de justiça, nesses exemplos de pessoas como eles. Quando a gente vai perdendo isso, né, a oportunidade de falar sobre isso, a gente talvez perca um pouco o que é essência de Ministério Público mesmo. Muito obrigada, viu, Saulo? Não se esqueça, então, você que está nos acompanhando até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência, porque você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários. Envie para a gente no e-mail julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada por termos com a gente aqui hoje o Saulo, dando uma passadinha no Paraná, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.